dia, crianças do segundo ano, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nas nossas vidas, no nosso ser, no nosso lar, na vida das famílias de vocês, aos pais, desde já um abraço e desde já agradeço pelos esforços que vocês estão fazendo pelos seus filhos, né? Eu dedicando também um pouco do tempo, tendo essa parceria de escola, que continua sendo escola, mas em casa, aos pais, com as crianças e vice-versa, essa interação que nós temos. Desde já, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em cada vida, em cada ser, em cada coração, que nós possamos sempre orar, pedindo a Deus a bênção do Senhor e o afastamento desta pandemia em nome de Jesus. Aqui quero introduzir a nossa aula de hoje, segunda-feira, e nesta data de hoje, dia 27, nós iremos falar sobre o tempo. Como as pessoas faziam para medir a passagem do tempo. Na semana passada, a tia Elisângela, ela falou sobre o tempo, relógio, sobre uma história de Ruth Rocha, não foi? E aqui a gente vai falar sobre a história do relógio. Como é que funciona, como é que eram os relógios de antigamente? Vocês têm essa curiosidade de saber como era o modelo, como é que surgiu, aonde, enfim, como eram os relógios de antigamente? A gente precisa saber, né, crianças? Então vamos saber hoje. Então, tia Maria Cleide preparou esta aula para vocês. Então, medir a passagem do tempo. Antigamente, os elementos da natureza eram usados para marcar a passagem do tempo. Os relógios que conhecemos hoje surgiram com base na observação do movimento do Sol e de outras estrelas. É justamente isso que nós vamos ver no dia de hoje. Antigamente, os relógios, que nós vamos ver o histórico de cada uma delas, os relógios eles eram marcados de acordo com o tempo. E isso foi uma criatividade do homem, do ser humano, em fazer como é que fosse cronometralizado, como fosse organizado este tempo, que o tempo é o relógio, né? Então, sabe como eles começaram? Vejam aí na telinha de vocês, e vocês vão ler também, porque já é um treinamento para a leitura, que o primeiro relógio foi o relógio de sol. Olha, como é que media esse sol? Veja aí a imagem como era, veja a instrução. Há mais de 2000 anos atrás, antigamente, há muitos anos atrás, desde o tempo de Jesus Cristo, desde o tempo da fundação do mundo, as pessoas seguiam o tempo pelo sol, né? Então vamos ver. Foi o primeiro relógio da humanidade. Um ponteiro projetava a sombra do sol. Em algumas marcações, quando o sol estava a pino no céu, a sombra desaparecia. Era o meio-dia. Foi a partir dessa descoberta que povos antigos criaram a divisão de 24 horas. Ou seja, façam um teste, crianças. Quando chegar o meio-dia, 12 horas, você vai lá, se hoje estiver sol, você vai lá e você vai ver a sua sombra, que vai ficar quase debaixo dos seus pés. Isso é marcando o tempo. Antigamente eles faziam isso. Mas se você for logo agora de manhã, for lá atrás e ver a sua sombra, você vai ver que vai estar distante a sua sombra. Ali já era um outro tempo. E quando for lá para de tarde, você também vai fazer esse teste e vai ver que a sua sombra também ficou em um outro lado. Isso aí marcava o tempo. As pessoas antigamente observavam esses detalhes e aí eles começaram a estudar a forma de marcar o tempo, certo? De manhã e à tarde. Mas outros relógios que antigamente existiam, vamos lá ver. Depois do belo relógio de sol, surgiram outros métodos. Quais foram? O relógio de água, como assim? Que contava as horas de acordo com o escoamento da água em um recipiente, de pingo em pingo. Eles tinham também essa noção da medição da água. Quando aquela água esgotava de pingo em pingo até outro recipiente,
dava também o tempo do meio-dia ou do dia inteiro, enfim. Então, era uma forma deles marcarem o tempo. Também veio o relógio da vela. Eita, outra coisa interessante que nem tia Maria Cleide sabia. O relógio da vela, que marcava um relógio pela velocidade com que a cera da vela se esgotava. Então, também era uma forma de eles marcarem o tempo, né? Agora tinha que ter aquele formato da vela apropriada, uma vela grossa, para que venha ter o tempo. Lembrando, crianças, que antigamente os pais de vocês sabem, os avós de vocês sabem também muito bem disso. Desde já um feliz Dia dos Avós, que foi ontem, né? E aí os avós sabem que o tempo antigamente era de uma forma bem lenta, demorava bastante para passar o dia. Tinha Maria Cleide também, quando era criança, eu desejava muito que a meia-noite do final de ano chegasse logo. E eu achava uma demora muito grande, mas hoje, no instante, surge o tempo, a hora, no instante o dia se passa, enfim, mas faz parte do tempo. E aí, era outro tempo que era o relógio de vela. Outro tipo de relógio era ampulheta, que usava areia para determinar uma fração de tempo. Ou seja, em vez de ser água, em vez de ser vela, era areia. Então, essa ampulheta tinha esse formato aí, e a areiazinha bem fininha corria a passos lentos, e também, então eles também faziam a medição do tempo desta forma. Depois, com o passar do tempo, os homens foram modernizando, verificando de outra forma como medir tempo, e está nessa parte agora a observação das estrelas. Vocês se lembram de quando os 3 reis magos, eles foram ver Jesus no Oriente e não sabiam onde encontrar, e através da estrela reluzente, eles foram se deparar até o local? Isso também vem a questão do tempo, isso também teve a questão da observação das estrelas. Então, isso veio dos indígenas também, dos indígenas Tupi-Guarani. Alguns povos indígenas, como os Tupi-Guarani, utilizam a posição do Cruzeiro do Sul para contar as horas durante a noite. A constelação dá uma volta completa em 24 horas, desde a posição cruz deitada, entardecer, até a cruz de pé, meio da noite, a um intervalo de 6 horas. Isso aí já foi algo mais complexo de entender. Mas quem só sabe é quem está lá, quem está para observar e entender como foi organizada essa questão dessa hora durante a noite. Eles observaram durante o dia e a noite. Aí veio a questão dessa observação. Até que passou muitos anos e a modernidade foi chegando até o nosso tempo, veio agora o relógio mecânico, que foi utilizado nos anos de 1300. Isso é muito tempo, vocês não têm nem noção desse tempo, mas vamos lá. Isso quer dizer que a gente está no ano 2020. Olha, de 1300 para 2020 é muitos anos, não é? Muitos anos. Não vou nem calcular para vocês não ficarem embanaнаdos. Então, fala sobre os primeiros modelos, eram muito caros e tinham grandes engrenagens. Ficavam em lugares públicos, como torres de igrejas. Eles não eram muito preciosos e tinham que ser ajustados todos os dias. Então, a hora que eram reajustados todos os dias, eram feitas de uma forma manual. E aqui nós vamos ver estes relógios antigos. Olha aqui, relógio de bolso. Depois veio, que foi no ano de 1500, foi modernizando, né? Depois veio o relógio de pêndulo, nos anos de 1600. Pêndulo aquele que fica na parede, que fica... Esse formato aqui é um formato de um relógio antigo, para relógio de parede. Depois foi modernizando aos poucos, veio o relógio de pulso, que coloca no braço, que foi
criado no ano de 1800, e depois veio o relógio de quartzo, que foi início de 1900, e assim os anos foi passando até chegar ao nosso tempo, e veio o relógio digital, que é final dos anos, que foi 1900, que até hoje, que é 2000, né, que foram 100 anos, de 1900 para agora, foram 100 anos, que veio o surgimento dos relógios mais modernos, né, os relógios que vocês têm aí. Então, crianças, é essa a nossa aula, mas a gente só vai dar uma breve treinadinha da hora. Aqui tem a Maricleide, tem um relógio também, um relógio bem grande. Só para relembrar aqui a questão do horário, vamos treinar, vamos relembrar novamente. Aqui é o relógio da Maricleide, ele funciona na pilha, só que ele no momento ele deu uma paradinha, mas aqui está marcando justamente um horário. Vamos lá. Esse ponteiro pequeno está marcando a hora, que aqui está 9 horas, e esse grande marca os minutos, que é 9 horas exata. E esse ponteiro pequeno, fininho, ele marca os segundos, que é esses pontinhos aqui, ó. São tudo isso aqui é os segundos, ele sempre está circulando. E então, na medida que este ponteiro também ele vai passando, ele vai marcar os minutos de 5 em 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai representar 5 minutos. Se esse ponteiro aqui estiver aqui, vai dar 9 e 5 minutos. Do mesmo jeito aqui, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30, mais 5, 35, mais 5, 40, mais 5, 45, mais 5, 50, mais 5, 55, mais 5, 60, certo? Isso aí vocês vão aprendendo aos poucos. E que na medida que vai passando, vai dando a hora. E toda vez que esse ponteiro estiver em uma aqui ou aqui, ele vai dar 7 horas. Se estiver o ponteiro pequeno aqui, ele vai dar 8 horas. Sempre o grande aqui e sempre aqui. Mas na medida que este ponteiro maior ficar em cada um desses, é aquela numeração que eu falei, que isso aí aos poucos vocês vão memorizando. Mas eu quero enfatizar também aqui, esse relógio, esta hora, ela dá durante a manhã, até ao meio-dia, 12 horas. Quando chega 1 hora da tarde, que esse ponteiro pequeno vai estar aqui, ele também não vai só chamar de número 1, ele vai estar representado o número 13, 13 horas da tarde. Mas também pode dizer o número 1, mas aí significa 13. Quando da parte da tarde, quando for no número 2, vai ser 14. Quando for número 3, vai ser 15 da tarde, que é 3 horas. Quando o ponteiro estiver no número 4 da tarde, que é 4 horas, mas ele também pode representar o número 16 horas da tarde. Número 5, 17 horas da tarde. Número 6, 18 horas da tarde. Número 7, 19 horas da tarde, da noite. Aqui já pega a noite, né? E assim sucessivamente. Só que a gente só vai memorizar essa aqui para não ficar muita coisa na mente de vocês. E agora, na atividade, vocês vão aprender mais sobre o tempo, o relógio e a hora, da parte da manhã e da parte da tarde. Um beijão para vocês.